Então, a Bíblia vem, o Evangelho vem e mostra que as coisas ficaram mais difíceis. Elas não foram facilitadas. Elas se tornaram muito mais difíceis, né? E nós vimos isso. Eu, sendo que eu tinha que pensar em nós. Igreja é nós. Paulo disse, quando eu cheguei em Troade, o meu espírito não ficou em paz, porque eu não encontrei ali Tito. Os irmãos vêm e vão, e a gente não está nem aí. Eu acrescento alguém lá no grupo, ninguém dá nem boas-vindas. Eu sou o único que dá as boas-vindas. Ninguém está nem aí. A pessoa entra para o grupo e vocês não estão nem aí. É mentira? É mentira? Se você puxar lá atrás, vocês vão ver. Quando eu coloquei uma pessoa, dei as boas-vindas, ninguém deu nem bom dia. Isso é igreja? Né? Então, sigamos. Nós falamos sobre o soldado ferido. Eu disse a vocês que não precisa levar o soldado ferido para casa. Você não precisa casar com ele. Basta que você deite azeite e vinho, para que as suas feridas sejam curadas, né? E hoje, se eu fosse... eu não gosto, mas se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, eu diria a você o seguinte, que Deus agindo nos extremos do homem. Porque da mesma forma que Jesus falou que no mundo tereis aflições, e é interessante como Jesus já nos alertou que no mundo teremos aflições, e que o mundo jaz no maligno, a gente se assusta, a gente se espanta, porque este é de fato o mundo de dores e aflições. Este é de fato um mundo de perdas. É natural perder. É natural. Mas os evangelistas da teologia da prosperidade, os pastores, os pregadores da teologia da prosperidade, a mensagem deles é: você não perde nunca. Quem crê em Deus, e aqui eu vou usar aspas, tá, para perdas, quem crê em Deus não perde filhos, não perde emprego, não perde dinheiro, não perde carro, não perde casa, não perde saúde, não perde nada. Como assim? Então Jesus mentiu? Quem está falando a verdade, então, são os pregadores da teologia da prosperidade? Que se eu for dizimista fiel e eu vi relembrando, sabe? Eu não vou citar o nome aqui, que eu já estou cansado de citar esse nome. Esse nome, esse camarada só faz besteira atrás de besteira. E ele disse o seguinte, ele lançando uma campanha na igreja dele, ele falou, olha, você vai dar uma semente, você paga aluguel, dá uma semente de um aluguel por um ano, aí você vai dividir, você paga R$ 500 de aluguel, você vai dividir esses R$ 500 em 12 parcelas, aí um mês você pode dar 30, outro mês você pode dar 50, e aí ele fala assim, na igreja sede e nas filiais, e eu falei, já está tudo errado, está tudo errado, tem nada de evangelho aí, tem nada de Deus aí, já está tudo errado, mas suponhamos que fosse verdade. Por que ele não diz assim, aí você vai fazer isto, e aí você vai levar essa sua oferta em qualquer igreja, principalmente aquelas mais necessitadas. Sabe aquela igrejinha de pau a pique? Sabe aquelas igrejinhas que é só um barraquinho? Sabe aquela igrejinha que o chão é batido, terra vermelha? Você vai levar tua oferta lá. Sabe por quê? Porque a igreja que eu estou pastoreando não precisa, ela já é rica. Não, a campanha, então, não é
para o ofertante. Não é para mudar a vida do ofertante. Porque se fosse para mudar a vida do ofertante, ele poderia dar essa semente, segundo ele, em qualquer igreja. Ele poderia dar essa semente para qualquer pessoa, não necessariamente uma igreja. Leva essa sua oferta para quem estiver precisando. Para um morador de rua. Para uma pessoa que você sabe que está passando necessidade. Não. Sabe por quê? Porque a campanha não é para mudar a tua vida, a campanha é para mudar a minha igreja. E mudando a minha igreja, eu também mudo. Porque eu me alimento da minha igreja, daquilo que vocês trazem para a minha igreja. Então, o agir de Deus nos extremos do homem. O agir de Deus nos extremos do homem. Aí você entende porque quando ele ainda tem muito chão até chegar ao abismo, o milagre não acontece. Porque você ainda não chegou no seu extremo. Você ainda não chegou no seu extremo. Quando foi que o Mar Vermelho se abriu? Quando Moisés estava lá no Egito, no palácio? Ou quando ele se viu entre aquele mar e o exército atrás? Quando ele chegou no seu extremo. Quando Jesus se manifestou a Paulo, quando era Saulo, quando Saulo chegou no seu extremo de ódio, de ira, achando que perseguindo a igreja de Jesus, matando os discípulos de Jesus, ele estava cultuando a Deus. São os nossos extremos. Aí a gente entende, abre lá, por favor, em Filipenses 4. Filipenses 4. Esse texto, tenho certeza que vocês já ouviram pregações dele 1 milhão de vezes. Eu mesmo já preguei várias vezes e é igual uma cana, sabe? Quando você coloca no moedor, né, naquela máquina lá para tirar o caldo de cana, aí você passa uma vez, aí você tira, depois você dobra, você passa de novo, depois você tira, você dobra, você passa de novo, e quando você está passando, o caldo está descendo, né? Então, o evangelho é a mesma coisa. O evangelho é a mesma coisa, porque o tempo vai mudando, mas a palavra é a mesma. Mas ela vai abrindo portas. Ela vai abrindo portas para cada situação, para cada momento. Talvez uns 10 anos atrás você tenha lido esse texto e era só mais um texto. 10 anos depois, você passando por uma determinada situação, Deus vem e fala com você poderosamente através desse texto que há 10 anos atrás era apenas um texto. Era apenas um texto. Né? Então, aqui em Filipenses 4, a partir do versículo 10. Olha só. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está dizendo aqui que foi o mesmo que nós falamos no domingo passado. O que nós falamos no domingo passado? Baseado nesse texto de que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce a barba de Arão. Baseado nesse texto. Vocês lembram que eu falei? Que Deus quer usar você como resposta de oração na vida do teu irmão? Deus quer usar você, e se você não se colocar diante de Deus à disposição, dizendo, Senhor, envia-me a mim, como disse Isaías lá no capítulo 6. Deus vai deixar de abençoar aquela pessoa? Não. Ele entra com a sua providência porque se tornou o extremo daquela pessoa.
Porque ninguém se compadeceu, ninguém estendeu a mão. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, graças a Deus que o bom samaritano parou, né? Aquele samaritano parou, interrompeu os seus afazeres, interrompeu os seus compromissos, interrompeu a sua viagem e deu atenção àquela pessoa. Mas se ele não tivesse parado, eu tenho certeza, Deus teria entrado com providência. Deus teria agido. Então, Paulo está falando aqui daquilo que ele recebia dos irmãos, do sustento que ele recebia dos irmãos, do apoio financeiro que ele recebia dos irmãos. Mas aí ele vem e faz eco aquilo que eu falei domingo passado sobre isso. Quando ele fala lá que todos me abandonaram, que nós comentamos no domingo passado, eu estou preso e todos me abandonaram. Ninguém foi em meu favor no meu primeiro julgamento. Mas Deus foi comigo. Deus esteve presente. Deus me sustentou. Deus foi a minha testemunha. Vocês falharam, mas Deus não. E aqui ele está dizendo: vocês não estão falhando, vocês estão contribuindo, vocês estão ajudando, vocês estão me alimentando, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não dependo disso. Porque se vocês falharem, Deus vai me sustentar. Sabe por quê? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É isso que ele diz. Ele fala assim: digo isto, versículo 11, não por causa da pobreza. Eu não estou aqui lamentando, eu não estou aqui reclamando, eu não estou aqui chorando, eu não estou aqui praguejando, eu não estou aqui amaldiçoando a minha condição, eu não falo isso pela pobreza. Porque aprendi a viver. Aprendi a viver. A gente não sabe viver, e eu já falei isso 1 milhão de vezes. Para alguns, viver é estar numa praia, sentado numa cadeira, comendo um petisco, olhando para o mar. Outro, viver é viajar o mundo todo. E aqui eu não estou criticando ninguém não, viu, gente? Por favor. Por favor. Não é nenhuma crítica. Outro viver é ter saúde, outro viver é ter uma conta gorda, outro viver é pegar todas e todos. Esse é o sentido da vida, pegar todas e todos. Vocês já me ouviram falar, para mim, o que é viver? É uma tríade. Da forma mais simples. Um bom café, né? Uma boa xícara de café, um bom papo e um bom livro. Não preciso mais que isso, gente. Não estou falando aqui com isso que a família não é importante, o trabalho não é importante, ajudar o outro. Não estou falando isso. Estou falando que enche o meu coração. Só preciso disso. Uma boa companhia, para a gente ter um bom papo, uma boa xícara de café e um bom livro. Acabou. Isso pode acontecer na beira de uma praia. Isso pode acontecer na Suíça. Isso pode acontecer com a família toda reunida. Isso pode acontecer no local de trabalho. Né? São coisas que você bota na malinha e leva. É ou não é? É ou não é? Você leva para tudo quanto é lugar. Agora, se para você viver... Gente, por favor, não estou criticando, gente. Por favor. Se para você viver é estar numa cadeira, numa praia, olhando para o mar, comendo petisco, quando você sair dali, você deixou de viver? Não, agora só ano que vem, né? Porque tem gente que trabalha 11 meses para viver 30 dias, né? Trabalha 11 meses para viver 30 dias. Não. Agora, daqui a 12 meses, eu vou trabalhar para ano que vem eu viver novamente, estar diante de uma praia, sentado numa cadeira, comendo uns petiscos. Né? Aprendi a viver.
Contente em toda e qualquer situação. Eu já disse a vocês que esse viver contente em toda e qualquer situação são os ainda quês de Deus. Os ainda quês que nos acometem. Os ainda quês que nos envolvem. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Você sabe? Você sabe? Quando você não é honrado, como é que você fica? Hã? Poxa, eu fiz aquilo para aquela pessoa, ela nem agradeceu. Quando lá no seu local de trabalho, todo mundo é lembrado, menos você. Teu chefe chega, olha, eu quero agradecer fulano, que tem feito um trabalho excelente, cicrano, e você está ali. Opa, vai chegar em mim. Vai chegar em mim. Vai chegar em mim, todos vão saber a importância que eu tenho para esse lugar. Aí, de repente, ele pula você. E passa para os próximos, você é esquecido. Você sabe mesmo ser honrado? Sabe mesmo? Você sabe mesmo ser humilhado? Hã? Quando você é humilhado, e aí? Você se sente diminuído? Ou você aproveita aquela oportunidade para crescer, para desenvolver, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus e gerar fruto para o reino? Você sabe mesmo ser humilhado? Sabe mesmo? De tudo e em todas as circunstâncias. De tudo e em todas as circunstâncias. Tudo e todas é tudo e todas. Não fica nada de fora. Se eu chegar para você e disser a você que tudo que está dentro da tua geladeira, tudo que está dentro da tua geladeira me pertence, tem alguma coisa tua aí? Talvez a geladeira. É ou não é? Você vai entender o que eu estou te dizendo. Você não vai pegar nada, porque você sabe que tudo é meu. Não tem exceção. No tudo e todas, não tem exceção. Mas a gente faz as nossas exceções. Nem tudo. Né? Nem tudo, nem todas. Então, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, não importa se faz sol ou chuva, se neva, se venta, se está seco, não importa. Em qualquer circunstância, em qualquer situação, sendo amado ou sendo odiado, até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Eu vou me entregar. Não é isso que diz a música? Até que nada mais importe. Como eu estou em busca desse santo graal. Uns falam graal, outros falam grau. Até que nada mais importe. Em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho a experiência. Eu adquiri a maturidade. Eu adquiri o equilíbrio. Eu adquiri a sensatez. Eu sei onde me cabe, onde não me cabe. Eu sei o meu tamanho. Eu não vou me colocar maior do que o ambiente, nem menor. Eu sei em quem tenho crido. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. E nada disso, do que ele acabou de dizer, é jactância dele. É vanglória dele. É vaidade dele. Ele dá honra a quem tem honra, que Cristo cresça e que eu diminua. Ele diz assim, eu só sou capaz de fazer tudo isso, de ser assim, de ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, é porque eu posso todas as coisas somente nele. É ele quem me fortalece. É ele quem me dá condições. É ele quem me capacita. É ele quem me instrui. É ele que me renova. É ele que me dá ânimo. É ele que me restaura. É ele que me cura.
Sem ele, eu não posso nada. Eu não posso nada. Eu não posso nada. Então eu quero partir daqui. Eu quero partir daqui e trazer alguns extremos. O primeiro extremo que eu quero trazer para você, preste atenção, é o extremo da expectativa da morte. Quem nunca? Quem nunca? Um dia eu perguntei para um amigo, você já experimentou o niilismo? Aí ele ficou sem entender, né? Aí aquela sensação de vazio, de não existência, sabe? De nada. Aí ele, não, eu falei, então você ainda não chegou no seu extremo. Porque quando você chega no seu extremo, é isso que você experimenta. A sensação do nada, do vazio. Você procura, sabe? Quando você entra numa água profunda, assim, e você está lá flutuando, e você procura pé, assim, e você não acha. E você não acha. Então, essa expectativa da morte, que está preparado para ela? O que é pior, você matar uma pessoa ou você dizer que vai matar essa pessoa? O que causa mais sofrimento? O que causa mais dor? Você dizer que vai, né? Que você fica ali todo dia pensando, vai ser hoje? Vai ser hoje? Vai ser hoje? Né? Aí tu chega, pô, acabou. A pessoa que morreu não vai nem sofrer. Agora, se você diz a ela que vai, é isso que a doença faz. É isso que a doença faz. Todo dia a doença diz assim, eu vou te levar, eu vou te levar, eu vou te levar. Aí as pessoas morrem, não é pela doença, é pela expectativa da morte. Sabia? Sabia que as pessoas morrem mais pela expectativa da morte do que pela própria doença? Porque as defesas caem. A imunidade cai. E você se torna uma vítima fácil. Então abre lá a sua Bíblia, lá em Salmos. Salmo 23. A expectativa da morte, o primeiro extremo. Quem nunca, né? Quem nunca? Salmo 23, acharam? Acharam? Amém? Amém? No versículo 4, olha o que o salmista diz. Quem poderia ler? Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo... Ainda que, frise bem isto. O ainda que é o extremo do homem. Sempre que você lê na Bíblia, alguém dizendo ainda que, é porque é o extremo dele. É o extremo da situação. Chegou no limite. E exige um posicionamento. O ainda que é o teu limite. É o sinal de que você é a luz vermelha do teu limite, que você chegou no teu limite e exige de você um posicionamento. O ainda que sinaliza o teu limite e exige de você um posicionamento. Como quem diz assim, e agora? Como vai ser daqui para frente? É como se você chegasse à beira do abismo. O ainda que é a beira do abismo. E também diz, e agora? E agora? Como é que vai ser? Por favor, minha irmã, continue lendo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A expectativa da morte, não é a morte. É a expectativa. Andar no vale de sombra e morte é expectativa da morte, não é a morte. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Pronto. E aí? Você chegou no teu limite, você chegou no teu extremo da expectativa da morte. Ainda que eu ande nesse vale
de sombra e morte. Não temerei mal algum. Essa é a sua resposta. E agora, o que você vai fazer? Não vou temer. Não vou temer. Não vou temer. E por que você não vai temer? Porque tu estás comigo, Senhor. Não é porque eu sou forte. Não é porque eu fiz vários cursos de sobrevivência de vale de sombra e morte. Né? Não. É porque tu estás comigo, Senhor. Eu podia ser especialista em sobrevivência de vale, sombra e morte. Nada disso espantaria o temor do meu coração. Mas o que espanta o temor do meu coração é saber que tu estás comigo. É saber que a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Segurança. Expectativa da morte. Todos aqui, gente. Todos aqui. Com exceção daqueles que papum, né? Aqueles papum, como eu falei, não sofrem. Mas aqueles que passam pelo vale da sombra da morte, sabe que chegou no seu limite e que precisa tomar uma decisão a respeito disso. O que fazer agora? Continuar confiando. Não temer, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E quanto à morte? E a respeito da morte? Hã? Falamos da expectativa. E a respeito da morte? Vamos lá? Jó, no capítulo 13, vamos ver o que Jó diz a respeito disso. E vocês conhecem a história de Jó. Vocês conhecem a história de Jó. Vocês sabem que ele passou pelo vale da sombra da morte. Ou melhor, estava passando pelo vale da sombra da morte. Lá no versículo 15. Quem poderia ler? Jó 13, versículo 15. Ainda que ele me mate. Ainda que, são os ainda que sinalizam o meu limite e exigem de mim uma resposta. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Ainda que ele me mate. Ainda que ele me mate. Ainda que ele me mate. Nele esperarei. Um outro texto diz assim: eis que me matará. Já não tenho esperança, é a certeza. Né? Contudo, defenderei o meu procedimento, defenderei a minha causa. Lembra quando eu falei para vocês que eu não dou satisfações ao diabo? Eu não dou satisfações ao diabo. Eu só dou satisfação a Deus. É diante dele que eu defendo a minha causa. É diante dele que eu trato das minhas fraquezas, das minhas limitações, das minhas dores, dos meus pecados, das minhas dúvidas. É diante dele. É nele que eu vou defender a minha causa. Porque diante de Deus, eu terei um advogado contra o próprio Deus, que é Jesus. Jesus é o nosso advogado para nos defender diante de Deus. Diante de Deus. Entende isso? Uhum. Vamos para o texto? Vamos lá para Daniel. Abre lá em Daniel. Agora alguns vão... Gente, existe esse livro aqui na Bíblia? Que livro é esse? Isso não é um livro apócrifo? Né? Gente, nunca li Daniel. O que fala Daniel? Quem é esse tal de Daniel? Né? Será que é o Daniel, cantor sertanejo? Não. Mas ele está aqui, gente. Ele está aqui. Eu sei que ele está esquecido, não é à toa que ele é chamado profetas menores. É um dos profetas menores, se eu não me engano. Né? Posso estar enganado.
Daniel, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13. Todos acharam? Eu vou ler aqui que é um pouquinho grande o texto. Diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai disposto. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, versículo 17, quer livrar-nos, isso é paz demais, isso é muita confiança. Quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ainda que o nosso Deus não nos livre. Ainda que o nosso Deus não nos livre. A gente não vai adorar a tua imagem. A gente não vai adorar outros deuses. É o até que nada mais importe. É o até que tudo não faça mais sentido. Até que tudo aquilo que estiver fora de Deus não faça mais sentido. Não tenho por preciosa a minha vida. Acho que foi Paulo quem disse isso. Não tenho por preciosa a minha vida. O profeta falou, não vá porque vão te matar. Ele disse, eu estou pronto. Eu estou pronto para viver e para morrer pelo evangelho. Ninguém morre, gente. E aí tem os ateus que se levantam. Ninguém morre por aquilo que não acredita. Aí para desfazer isso, Paulo é um mito, Paulo é isso, Paulo é aquilo. Para mim não. Jesus para mim não. Jesus é pessoal. Jesus é íntimo. Viu? Jesus é íntimo. Se todo mundo acreditar que Jesus seja um mito, para mim não. Para mim não. 2 Coríntios, abre lá. Já estou terminando, viu? 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vai lá, filho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12. No capítulo 12. Vocês conhecem o texto. Ele fala das suas angústias, ele fala das suas lutas com aquele mensageiro de Satanás que foi posto para esbofeteá-lo, para que ele não se ensoberbecesse por aquilo que ele recebeu de Deus. Na graça não cabe jactância. Viu? Na graça não cabe jactância. Olha só. A partir do versículo 2. 2 Coríntios 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe.
foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E faz eco a outro texto que ele diz assim: cada um considere o outro superior a si mesmo. Se cada um tomasse isso como uma verdade, vivesse isso, praticasse isso, a gente teria uma queda vertiginosa nos homicídios. Porque você pararia de querer ser melhor do que o outro. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Versículo 7, e para que não me ensoberbecesse, porque na graça não cabe jactância. Na graça não cabe jactância. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Coisa raríssima. Coisa raríssima. Ninguém chega diante do espelho e fica: olha, como meu braço é fino. Olha, numa linguajar de academia, né, Júnior? Olha, como eu tenho chassi de frango. Olha a finura das minhas pernas. Glória a Deus, aleluia. Não. Ninguém se gloria por se achar feio. Desprovido de beleza, não ter tido paciência para entrar, antes de nascer, ter entrado na fila da beleza, né? Que a fila da beleza é grande. Então, não é todo mundo que tem paciência para entrar. Aí a pessoa fala assim: não. Depois eu faço uns botox, faço umas plásticas lá embaixo, ouvi dizer que tem, e eu corrijo isso aí, eu não vou ficar nessa fila aí, não. Faço uma lipo, né? Contrato personal, né, Júnior? A pessoa, na personal training, agora é tudo. Até cirurgião plástico é. Se eu treinar com você, eu vou ficar com esse corpo aqui, aí o Júnior fala assim: olha, se você nascer de novo, vai. Mais ou menos isso, né, Júnior? Mais ou menos. E a pessoa acha que personal trainer é cirurgião plástico. Né? Gente, ó, milagre eu não faço, não. Eu posso até causar um pouquinho de dor aí e tal, mas milagre não dá para fazer, não. Não tem jeito. A pessoa chega lá com a foto, né? Olha, tá vendo essa foto aqui, ó? Eu quero ficar assim, ó. Eu quero ficar desse jeito aqui. Aí lá vai o Júnior, tem que fazer, tirar a água da pedra. Eu tô lá só tendo na mão dele. Olha aí. Minha irmã, saiba, viu? Saiba de uma coisa. Por baixo, assim, ó, por baixo da técnica, sabe? Não, isso que é bom, que vai fortalecer isso, fortalecer aquilo. Tem histórias aí, ó, tem história de registro de surras que ele levou quando era pequeno, de broncas que ele levou. Agora você vai ver, eu vou fazer você pagar tudo sem eu ter que responder na justiça. Né? Eu sei como são as coisas, Vamos lá, gente. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. Olha o que o extremo do homem faz Deus se revelar a você. Né? Aquele, sabe, é o reino de ponta cabeça. É o reino de ponta cabeça. Quando você está fraco, é que você está forte.
né? Quando você está no buraco, só tem um lugar para olhar, é para cima. É para cima. E o fundo do buraco é o melhor lugar para você pegar impulso, né? Olha só os paradoxos de Deus, gente. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Eu já falei, se Deus não existe, se Jesus não existe, se tudo que está escrito aqui na Bíblia, quem escreveu ela tem que levar um beijo. Tem que receber um beijo, porque, sabe, tem que ser adorado. Tem que ser adorado, porque a gente não encontra isso em nenhum outro lugar. Esse equilíbrio, essa sensatez, aí as pessoas querem coar mosquito e engolir camelos. É isso que todo mundo faz. A pessoa chega e gaba-se, vangloria-se, jacta-se de não beber bebida alcoólica. Não, não, eu não bebo, mas a mulher leva uma surra todo dia. Coa o mosquito e engole um camelo. Não, não, no meu local de trabalho, eu trabalho lá há mais de 20 anos, eu nunca faltei um dia. Mas desvia dinheiro. Todo dia desvia dinheiro do patrão. Né? Coa mosquito e engole um camelo. Jesus já falou sobre isso. E para concluir, e se nada disso acontecer, gente? E se nada disso acontecer, quando a gente leu lá no Salmo 23, né, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo, e se não tiver? Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem passar necessidade, sem ter em abundância, porque tudo posso naquele que me fortalece. E se não fortalecer? Hã? E se a gente cair na condição de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Nem essa confiança de que se Deus não se fizer presente, nem assim eu vou me dobrar à tua imagem. Quantos estão se dobrando porque não creem que Deus está com ele? Porque não creem que Deus vai fazer alguma coisa? Porque não creem que Deus pode fazer alguma coisa? E estão se dobrando a Baal, estão se dobrando a imagens de ouro. E se você perder a esperança, sabendo que você vai morrer, como disse Jó, e não tem forças nem para defender a tua causa diante de Deus, porque Deus já se desconstruiu em você. E se nada disso acontecer, como é que vai ser? Vamos ver esse cenário na prática? Abre lá em Abacuque. Abre lá e você já sabe de que texto eu estou falando. É outro também que você... tem Abacuque? Né? A pessoa pensava até que era Balduco, né? Balduco, mas não é uma fábrica de biscoito, pão, panetone, né? Não, não, não. É um dos profetas menores também. Menores não porque os livros são pequenos, viu, gente? São curtinhos. Menores que não tinha tanta relevância, tá? Abacuque, capítulo 3. Então não... Sim, desculpa. Quem queria falar? Não, disse assim, verso 17. Isso. Verso 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça. Porque quem faz a figueira florescer é quem? Deus. Deus. Então, ainda que Deus não faça a figueira florescer. Ainda que Deus não faça brotar o fruto na vide. Que o produto da oliveira minta. Os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, total ausência de Deus em todas as áreas da vida.
total ausência da manifestação de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus em todas as áreas da vida. Aos olhos humanos, viu? Não se esqueça disso. Aos olhos humanos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado. Todavia é o ainda que. Né? É o ainda que do versículo 17. Todavia, que é a tua resposta para o teu extremo, para o teu limite. Você chegou no limite. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Colocar uma arma na cintura, levantar a guarda e ir para a guerra? Já que Deus me falhou em todas as áreas, a partir do olhar humano, da percepção humana, da limitação humana, o que eu faço agora? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quando você vai para a oração de Davi, depois que ele foi confrontado com aquilo que aconteceu com Betseba, na sua oração, no Salmo 51, ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Santo Espírito e nem a alegria da tua salvação. Renova em mim a alegria da tua salvação. E aqui Abacuque ele coloca duas dimensões. A dimensão terrena, fruto na vide, vaca nos currais, produto da oliveira, né? Tudo aquilo que a gente precisa para sobrevivermos aqui. Aí ele fala da dimensão espiritual. Que lá na dimensão espiritual eu não preciso nada disso. Eu só preciso ter certeza de que eu estou salvo. Eu só preciso ter certeza que eu vou para a glória. A dor é só um momento. Não é isso? É só um momento. É dito isto no filme Paulo, o Apóstolo. A dor é só um momento. A nossa vida não é aqui. A nossa vida não é aqui. A morte não é o fim. É o início para uma vida muito maior do que essa. Essa aqui é a antessala. E você está se deslumbrando com a antessala. Né? E não quer sair da antessala. Não quer sair. Você se apega com unhas e dentes à antessala. Não sabendo você que é uma sala de espera. A sala de espera tem poucos móveis, no máximo uma cadeirinha, um sofá, uma mesinha de centro. Só isso. Até o seu nome ser chamado. Até o seu nome ser chamado. Amém? Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés como da corça. E me faz andar altaneiramente. Ele me faz andar acima de tudo isso. Eu preciso comer? Claro que eu preciso comer. Eu preciso beber? Claro que eu preciso beber. Eu preciso estar livre da dor física e evitar a dor física? Claro que eu preciso. Ninguém suporta sentir dor física todo dia, o dia todo, o tempo todo. Mas o que o Senhor faz é nos capacitar a andarmos acima de tudo isso. Acima de tudo isso. Amém? E eu encerro este culto, essa mensagem, da mesma forma que eu comecei. Como eu gostaria de ter ouvido o que vocês estão ouvindo no início da minha caminhada. Como eu gostaria de ter conhecido Jesus, como vocês estão conhecendo. Como eu gostaria de ter sido apresentado a Jesus, como vocês estão sendo apresentados.
teria poupado anos e anos de vale de sombra e morte, de terra de montes e vales. Viu? E hoje vocês têm oportunidade. Volto a dizer, não porque eu sou bonzão, nada disso, longe disso. É só porque há um coração sincero do lado de cá. Só isso, só isso. Que da mesma forma que vocês têm sede em conhecerem Jesus como ele é, eu também tenho. Eu também tenho, nós estamos na mesma caminhada. Viu? E à medida que eu vou conhecendo a ele, e ele vai se revelando a mim, eu vou compartilhando com vocês. Amém? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Não? Então vamos orar. No próximo domingo, a nossa Santa Ceia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio desta manhã. Pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, Senhor. Para te adorar, para te louvar, para te glorificar, meu Deus, e aprendermos com teu Santo Espírito. Aprendermos mais do teu Evangelho, meu Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada um que aqui está, abençoe aqueles que não puderam vir. Que todos sejam ricamente abençoados, meu Deus, nos dê uma semana de paz, uma semana de conquistas e principalmente uma semana de intimidade contigo. No nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um nesta manhã, desde hoje e para todo sempre. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Uma semana de paz, uma semana de conquistas, uma semana de intimidade com Deus. Amém?